Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Oi, aqui é a Tayane. E aqui é a Marina. Nós vamos falar do subfilo Chelicerata. São os animais quelicerados. Bom, como os quelicerados fazem parte do filo dos artrópodes, eles possuem algumas características que são comuns a todos os animais desse filo, tais como Triblásticos, celomados, simetria bilateral, sistema digestório completo e corpo segmentado. Outras características deles é que eles têm apêndices articulados e exoesqueleto. Os quelicerados, como aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, entre outros, compreendem cerca de 80 mil espécies atuais. Uma característica típica desse grupo é a presença de um par de quelíceras, estruturas afiadas que participam da captura de alimento. A maioria dos quelicerados possui o corpo dividido em duas partes, o prossomo ou cefalotórax e a outra parte é o opistossomo ou abdômen. Eles possuem 4 pares de pernas e não possuem antenas. Os subfilos dos quelicerados são divididos em 3 classes: aracnida, picnoconida e merastomata, e em 2 classes extintas, euripterida e casmataspida. Então, nosso objetivo aqui é focar mais na classe dos aracnídeos. Porém, para não deixar passar em branco, nós trouxemos 2 imagens, uma da classe dos pantópodes, que é o picnogonida, também conhecidos como aranhas do mar, e essa outra imagem da classe do merostomados, chamada merostomata. Antes de falar, então, da classe dos aracnídeos, vamos falar algumas características gerais, que são de todas as classes, né, do subfilo inteiro, que são as seguintes. Eles têm sistema muscular desenvolvido, uma boca situada em posição ventral, com apêndices em volta, auxiliando a alimentação. A digestão ela é extracelular e o sistema circulatório é aberto. Agora nós vamos falar dos aracnídeos, cujo maior representante são as aranhas. Mas a gente não vai falar dessas aranhas aqui. E muito menos dessa. Como é que é o seu nome? Oi. Nós vamos falar dessa aqui. Os aracnídeos são o maior grupo dos quelicerados, dos quais reúne aranha, escorpiões, carrapatos e ácaros, e são adaptados ao ambiente terrestre. As aranhas vivem em matas, pântanos, desertos e casas. Muitas espécies vivem no solo, entre rochas ou em buracos, enquanto outras vivem em teias que elas mesmas constroem. Os escorpiões são comuns em regiões áridas, passando o dia escondidos em tocas e saindo à noite para caçar pequenos animais, geralmente insetos. O que acontece? As aranhas e os escorpiões, eles são muito temidos porque algumas espécies possuem peçonhas, venenos, né? Muito poderosos. As aranhas, elas injetam a peçonha na presa por meio das quelíceras. Já os escorpiões, eles utilizam um aguilhão caudal, que é essa partezinha aqui, ó. As aranhas apresentam o cefalotórax ligado ao abdômen por meio de uma fina cintura, o pedúnculo. Na região anterior do prossomo, há entre 5 e 8 olhos simples, um par de quelíceras afiadas e um par de pedipalpos. As quelíceras, como já explicadas antes, são utilizadas para injetar a peçonha na presa. Em seguida, a aranha elimina pela boca sucos digestórios produzidos por suas glândulas salivares, que penetram nos ferimentos provocados pelas quelíceras e digerem parcialmente os tecidos. Os pedipalpos são apêndices especializados em manipular alimentos, ajudam a espremer a presa e também atuam como órgãos gustativos. As aranhas, como outros aracnídeos, têm 4 pares de pernas no prossomo. Na extremidade do opistossomo localizam-se as fiandeiras ou espinaretas,
estruturas no quais desembocam as glândulas produtoras de seda para confeccionar a teia. A maioria dos aracnídeos tem estruturas respiratórias denominadas filotraqueias ou pulmões foliados. É a respiração filotraqueal. Só que alguns carrapatos e algumas aranhas têm respiração traqueal. Alguns aracnídeos apresentam estruturas excretoras chamadas túbulos de Malpighi. As glândulas coxais são órgãos excretores típicos dos aracnídeos e elas se localizam no cefalotórax, abrindo-se para o exterior através de poros localizados junto à base das pernas. Os artrópodes, de um modo geral, eles percebem estímulos luminosos por meio de 3 tipos de órgãos visuais: os ocelos, olhos simples e olhos compostos. Os olhos simples, estruturas visuais dotadas de uma pequena lente e capazes de formar imagens. Nos aracnídeos, estão presentes na região frontal do cefalotórax, em número de 5 a 8. A precisão de certas aranhas em capturar suas presas revela um aguçado sentido visual. Aracnídeos são dioicos. Nas aranhas, o macho sexualmente maduro produz um saquinho de seda onde deposita os espermatozoides. Ao encontrar uma fêmea adulta, após os rituais de acasalamento, ele introduz o pacote de espermatozoides no poro genital feminino com auxílio dos pedipalpos. A fecundação é interna e a fêmea põe os ovos dentro de um casulo de seda tecido por ela, chamado de ovo-saco. Algumas espécies de aranha carregam consigo o ovo-saco, enquanto outras o prendem à teia ou a ramos de árvore. Dos ovos, eclodem pequenas aranhas semelhantes aos pais. Ocorre, portanto, o desenvolvimento direto. Como outros artrópodes, a aranha passa por sucessivas ecdíses ao longo de sua vida. E só relembrando, a ecdise é aquele processo de troca do exoesqueleto. O que a gente faz agora para terminar? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.